o PS, o PSD e o CDS. Dizem estes três partidos que fizeram um acordo com a Troika. E utilizam ainda outro termo. Disseram que negociaram com a Troika. Duas conclusões a retirar desta afirmação. É completamente falsa. Estes três partidos não negociaram coisa nenhuma, não acordaram coisa nenhuma, assinaram um documento que ficou inalterado, quer antes dos encontros com estes três partidos, quer depois dos encontros com estes três partidos. Nem uma vírgula se alterou naquele encontro. Portanto, não houve acordo, não houve negociação, houve imposição de um documento com medidas gravíssimas para a nossa vida, para a vida de todos nós, sobretudo para os mais desprotegidos, que os partidos assinaram. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Nem outra coisa seria de entender. Porque se tivesse havido negociação e acordo, nenhum açoriano ou açoriana acreditará que o Governo Regional, que fez exatamente das taxas moderadoras uma da sua marca do socialismo puro, tivesse acordado com o FMI a imposição dessas taxas moderadoras na região. Esta é a prova de que não houve acordo nem negociação. Primeira questão. Depois, quando estes partidos que se sentaram e falsamente afirmam que negociaram e que acordaram, acusam os outros de não o ter feito, e os outros, no caso, são o PCP e o Bloco de Esquerda, é muito simples explicar. O Bloco de Esquerda, no caso do Bloco de Esquerda, recusou-se a ir assinar um documento com o qual não concorda. É tão simples quanto isto. E, portanto, eu não vejo qual é o espanto e qual é o escândalo. Mas gostaria de aproveitar a oportunidade para, em nome dos açorianos e açorianas, fazer aqui uma pergunta que ainda não vi respondida em nenhum local até hoje na nossa região, que é esta. Quem, em nome do Governo Regional dos Açores, é que negociou com a Troika? Porque nós sabemos que houve uma deslocação de representantes do Governo Regional a Lisboa para se encontrar com a Troika, mas até hoje os açorianos e açorianas não sabem quem foi em seu nome, em nome de todos nós, fazer essa negociação e qual foi o resultado dessa negociação. Esta é a primeira questão. A seguir, saúde. Vamos à saúde. É indecente que os senhores, e quando digo os senhores, digo o Governo Regional e o Partido Socialista, digam que as taxas moderadoras que vão ser sujeitas aos doentes que entram nos nossos hospitais e centros de saúde é para pagar o centro de radioterapia. E é indecente por duas razões. Primeiro, porque as pessoas mais necessitadas não têm que pagar as parcerias público-privadas estabelecidas pelo Governo Regional. Segundo, porque é pôr doentes, Senhoras e senhores deputados, os senhores façam-me o favor de reconhecerem que eu ouvi os senhores com toda a calma. E agora gostaria que fizessem a mesma coisa comigo. Pronto. A outra coisa que é indecente é que os senhores põem doentes contra doentes. Os senhores estão a dizer a alguém que para tratar um canceroso na nossa região é preciso ir buscar dinheiro a outro doente que entra nos nossos hospitais. Isto não é socialismo. Isto não é socialismo. Não é ética e não é socialismo. E para falar verdade, Sr. Secretário Regional, diga também aos açorianos e açorianas que as isenções, porque isso está no tal acordo que os senhores dizem que negociaram, as isenções vão ser diminuídas drasticamente. Aquilo que é hoje isenção, amanhã eu terei a oportunidade de dizer, apontar-lhe no acordo o sítio onde isso está, para o senhor não ter a mínima dúvida e os açorianos e açorianas também não. Está sublinhado. Diga-lhes que essas isenções vão ser diminuídas. Finalmente, vou terminar já, Sr. Presidente, eu registro comovida a preocupação do Sr. Deputado
Francisco César, em nome, com certeza, da bancada do Partido Socialista, com as dificuldades dos alunos das escolas públicas e com a descapitalização das escolas públicas no nosso país. Tem toda a razão, Sr. Deputado. Pena que o Partido Socialista e o Governo não se tenham lembrado quando investiu milhões de euros num colégio privado, quando comparticipa propinas desse colégio privado, que são mais do que a maioria dos açorianos e açorianas ganham nesta região, ganham ao fim do mês nesta região. Essa sua preocupação com a escola pública, Sr. Deputado, é falsa, porque se fosse verdadeira, os senhores teriam sido os primeiros, como socialistas e Governo da Região Autónoma dos Açores, a investir e não a descapitalizar a escola pública, em vez de apoiar colégios privados. Finalmente, Estado Social, o Partido Socialista e o PSD discutem entre si o Estado Social. Meus senhores, o Partido Socialista, na República, o Governo Socialista, abriu completamente a porta à direita através da destruição do Estado Social. É por isso que os senhores agora apontam o dedo uns aos outros. Quem destruiu foste tu, quem destruiu fui eu. Não, não. Um abriu a porta e os senhores vão aproveitar a entrada. Palavras para que os açorianos que tirem as suas conclusões. Muito obrigada. Para encerrar